E antes da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, a notícia que mexeu com os bastidores e continua mexendo foi a saída do zagueiro Lucas Veríssimo, que a nova diretoria do Timão já tinha anunciado, disse que estava tudo certo, contrato renovado e tudo mais, e no final das contas o Veríssimo se transferiu para o futebol Qatari. Nós temos a palavra do Augusto Melo, que foi questionado ontem pelos colegas que cobrem o Timão. O nosso Márcio Reis, setorista do Corinthians, acompanhou de pertinho essa entrevista do Augusto Melo, que respondeu sobre essa questão tão antiga no futebol, né? Eu acho tão antigo isso de confiar na palavra do jogador, de acordo verbal. Vamos ouvir o Augusto Melo, depois a gente comenta aqui no Bate Pronto. Nós também fomos pegos de surpresa, como eu disse. É um atleta que estava tudo certo. Nós ganhamos a eleição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair. Foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado. Nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem. Fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo. Teve um probleminha de contrato que vai e volta, e deu tudo certo, com o atleta tudo certo, garantido que o atleta era nosso. Por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação, porque foram palavras, foram conversas. É aquela história, né? Maldito homem que confia no homem. Mas enfim, eles não assinaram, a gente estava aguardando eles assinarem, dizendo que ia assinar, estava tudo certo com o atleta. É tanto que a proposta que o Benfica teve era igual a nossa. Ou, se eu não me engano, até a nossa, acho que era em euros, alguma coisa assim, 8 milhões. Só estava uma diferença de salário. Nós não íamos cobrir o salário, nós não íamos dobrar o salário. O Corinthians não tem condições de pagar. Tem condições? Até tem, mas nós não vamos entrar nesse leilão. E, de repente, aumentaram mais 1 milhão de euros. Então, tem muita conversa fiada, tem muita coisa, muita história aí que está meio atravessada. Ao contrário, nós ficamos esperando eles assinarem a proposta deles, eles mandarem para a gente. E, de repente, começou, não vem, e a gente simplesmente liberou, não tem mais o que fazer. O Corinthians não tinha assinado nada com o Benfica? Não, a gente está esperando primeiro eles assinarem. É primeiro eles que tem que mandar para eles. O contrato veio, nós mandamos o contrato para eles assinarem. Tinha algumas cláusulas que eles não aceitavam e aí voltou para eles. E dentro disso começou a enrolação. E a gente cobrando. Aí o atleta tudo certo. Ou seja, o atleta ele tem contrato até junho. Isso é um contrato feito da gestão passada que a gente está tentando consertar. Não vai existir mais tipo de contrato no Corinthians. O Corinthians mudou, é uma nova gestão, chega. Não vai mais ser usado de intermediário. E nós não vamos ficar entrando nesse leilão. Quem quer jogar no Corinthians, que jogue. Quem não quer, deixa o Corinthians em paz. Demos um voto de confiança. Não vai mais existir, pode ter certeza disso. Daqui para frente, eu até peço daqui para frente a ajuda do torcedor, que tenha um pouco de paciência, entenda a nossa situação. A gente está reestruturando o Corinthians para que não aconteça esse tipo de coisa mais. Maldito homem que confia no homem. Aspas de Augusto Melo, presidente do Corinthians. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que no futebol não existe mais, se é que já existiu, essa questão de acordo verbal. Tá tudo apalavrado, a gente conversou. O que existe no futebol é sim, é papel assinado em cima da mesa, é contratos. Mesma história. Caio Paulista e São Paulo, a mesma coisa. Aí um ficou jogando para um lado, o outro jogou para o outro. Mas o que existe mesmo no meio do futebol é contrato assinado, é papel em cima da mesa. Se não tem papel assinado, logo o jogador pode tomar outro rumo, o clube pode acabar negociando, no caso do Benfica. Vanderlei Nogueira, Vampeta, Bruno Prado, o que falar dessa situação do Lucas Veríssimo e o Corinthians? Bom, não é no futebol, né? É na vida, né? Documento sem assinatura não tem validade. Essa é a primeira abordagem. Mas no futebol, a gente sabe. O presidente Augusto Melo, antes de assumir a presidência, sempre esteve muito ligado às coisas do futebol, pelo que a gente sabe. Inclusive, cuidando de jogadores, ele teve um clube, ou dirigiu um clube, ou enfim, ou foi consultor de um clube, né, no interior do estado de São Paulo. Ele nunca teve afastado inteiramente do futebol. Na sua caminhada aí, conhece e vive o Corinthians já há muito tempo. Eu imagino que ele já tenha visto isso, né? Coisas quase certas no futebol e não confirmadas horas depois. Ele já deve ter passado por isso. Seguramente, se não passou por isso, já viu isso. Agora, como ele está na presidência do Corinthians só há 21 dias... Eu imagino que naquele entusiasmo todo, a possibilidade de ter um jogador bom, enfim, passou. Escorregou, acreditou que era só uma questão de mais alguma horinha, vai ter assinatura aqui e a vida segue. Imagino que tenha sido isso. Eu imagino que tenha sido isso. E aí o prazo passou
e o agente do jogador está afim de faturar uma grana, é o negócio dele. O Benfica recebeu uma proposta superior, pelo que se sabe, 1 milhão, pelo menos a imprensa portuguesa fala isso, 1 milhão de euros acima daquilo que o Corinthians estava acordado para pagar, 8 milhões em parcelas, não é isso? A oferta do futebol do Catar pela imprensa portuguesa é de 9 milhões, foi de 9 milhões, ele já foi para lá, 9 milhões, mas mais do que duplicou o salário do Veríssimo em relação àquilo que ele receberia no Corinthians. Então, aquela esperança de que, olha, deu a palavra e tal, fio de bigode, aquela coisa toda, no futebol de hoje, a gente sabe que raramente, eu não vou nem falar que nunca é cumprido, mas raramente isso tem algum tipo de peso, né? Então, o Corinthians entrou nessa. É um negócio da administração passada, o Corinthians pegou pelo rabo, é uma nova administração, e não conseguiu viabilizar a presença do Lucas Veríssimo no seu elenco. É página virada. Agora, serviu, né? Só de 21 dias na presidência, ele vai ficar espertíssimo. Tem assinatura, vale, não tem assinatura, não vale. Imagino que tenha sido isso. É isso, Pedro. Vampeta, dá para dizer que o Corinthians foi ingênuo ao acreditar na palavra do atleta, nesse caso aí, Vamp? Não digo nem ingênuo, né? É só perceber, né, na apresentação lá, quando ele apresentou, como o Lucas Veríssimo estava, tem esse vídeo que está rolando, mas no comportamento do atleta no dia a dia. Me falaram lá ô Veríssimo, vai lá, passa lá para assinar. Não. Cheguei em cima da hora do treino. Vai amanhã então. Vou buscar ali minha esposa. Vou no shopping. Foi, ganhando um tempo. Quando acordou, o homem já está lá. E o time que ele vai, Pedro, está olhando para o 6º colocado no campeonato Qatari. Que acaba agora, acaba daqui a 2 meses, acaba em maio. É o mesmo time que o Dudu jogou quando foi pra lá. Felipe Coutinho joga lá. Joga lá. Era o time do Luiz Castro, acho que até antes dele treinar o Botafogo. O Aldo Rei, né? Rei. Então tá aí, o Lucas Veríssimo deixando o Corinthians. E a gente tem até o vídeo que você citou, Vamp. Cadê? Vamos acompanhar. Bota aí. O Augusto Melo anunciando o Lucas Veríssimo. Olha lá. E o Lucas Veríssimo que veio, que foi a nossa primeira ação, né? Que é contratá-lo, ficar de vez. Como a gente diz, né? Se encaixou, é o nosso perfil. Vai fazer história junto conosco. E o Yuri, uma grande contratação também. Esse vídeo está circulando aí pelas redes sociais. Meu Deus! E eu já, enfim, todo mundo já viu a reação do Veríssimo. Agora eu fiquei olhando para a cara do Fagner e do Yuri Alberto. Sabe aquela cara assim, meio tipo, não sabe para onde olhar, né? Que os caras já estão sabendo. Os caras já estão sabendo. Olha o Fagner. E o Yuri Alberto também, a cara dele é muito boa, né? Que ele não sabe onde colocar a cara depois que ele ouve o presidente do Corinthians cravar que o Lucas Veríssimo vai ficar. Olha a cara do Yuri Alberto. Olha pro lado. Olha pro lado, pro outro. Vai dar merda. Como assim? E a reação do Lucas Veríssimo... Fica até a pergunta, por que o jogador participou desse momento, né? Foi escolhido para participar desse momento, sendo que não tinha um contrato assinado ainda. Enfim, também cabe questionar isso. Mas o que dizer dessa história toda, Bruno Prado? Dá para dizer que o Corinthians foi ingênuo nessa situação toda aí, envolvendo o Veríssimo? A gente não sabe todos os detalhes, mas o que todo mundo falou, assim, o que vale é o contrato assinado, né, até que as coisas não estejam formalizadas ali no papel, não está valendo. Ele recebeu uma proposta do Catar e para ele achou melhor financeiramente, com certeza era melhor, e foi embora. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida mesmo, eu já falei disso várias vezes em vários casos. Acho que o jogador tem que procurar o que é melhor para ele, porque é uma carreira que dura 15 anos, um pouco mais talvez, em alguns casos. Ele tem que ganhar o máximo que puder e não existe essa gratidão nem de um lado e nem de outro. Falam muito, o jogador foi ingrato com o clube, ou o técnico que saiu foi ingrato. Mas do outro lado também não existe. Do outro lado, assim, por parte do clube e até de torcida, de todo mundo. Assim, o cara, você gosta do cara enquanto o time ganha. O Veríssimo fez só 18 jogos pelo Corinthians. Mas você gosta, igual o Caio Paulista até serve melhor nesse exemplo, porque ele foi campeão com o São Paulo. Você gosta quando ganha. Quando perde, passa um ano, joga o ano inteiro. Aí perde, o time vai mal.
aí a diretoria também vai tentar arrumar um jeito de emprestar o jogador, jogar para outro clube, a torcida vai vaiar, vai pegar no pé. Então, assim, acho que no futebol não tem essa coisa de, esse é legal, esse não é assim. Cada um olha para o seu, a realidade é essa, assim, é assim que funciona. Então, o Corinthians, o Veríssimo sai, o Corinthians, como eu falei aqui antes, eu acho que na zaga não vai ter tanto problema. Acho que o Corinthians, ele vai conseguir repor com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique, que são os jogadores que chegaram agora mais recentemente, acho que dá para repor. Então, não acho que terá problema. O jogador, e é isso, o cara tem que ver o que é melhor para ele, porque quando a coisa fica ruim para ele, ninguém vai ver também o lado dele. Então, ele tem que ver o dele. E isso serve para ele e para qualquer outro, para qualquer clube e para qualquer jogador. Acho que tem proposta melhor, você acha que é melhor para você? Vai, porque você vai só ser querido, respeitado quando você ganhar. Quando não ganhar, também ninguém vai querer saber de você. Perfeito. E nessas horas, o dirigente quer sempre passar a responsabilidade 100% para o jogador, para o lado do jogador. E aí eu vi muita gente comentar: o Veríssimo deixou o Santos na mão, deixou o Corinthians na mão. Até onde eu sei, no caso do Santos, aquele Santos que chegou na final da Copa Libertadores, chegou na final da Libertadores com salários atrasados. 2, 3 meses de salários atrasados. O Veríssimo recebeu uma proposta boa para sair do Benfica naquela ocasião e forçou para sair, porque não estava recebendo no Santos. Aí até a final. Eu faço até a pergunta: quem deixou quem na mão? O Santos deixou o Veríssimo na mão ou o Veríssimo deixou o Santos na mão? E agora, no caso do Corinthians, também acho muito fácil você querer responsabilizar 100% o jogador. Sendo que ele não tinha nada assinado com o Corinthians, a nova direção já chegou anunciando, falando e tudo mais, e ele não tinha nada assinado. E é aquilo que a gente já disse aqui no programa: confiar na palavra do atleta ou confiar apenas na palavra do clube, no meio do futebol e na vida, como também destacou o Vanderlei, é muito perigoso. Uma coisinha também, assim, o presidente do Corinthians, como o Vanderlei falou, é um cara bem experiente, claro. Trabalhou na base e tudo. Ele é presidente agora, pela primeira vez, mas é um cara experiente. Assim, acho que esses anúncios que às vezes são feitos, ou até anúncios de interesse, aí, não só da parte dele, mas do diretor de futebol também, a gente está negociando com o Gabigol. Acho que foi o diretor de futebol que falou num programa, acho que nesse caso nem foi o presidente que falou no programa, acho que foi o Rubão, diretor de futebol. Mas depois o Augusto chegou a falar que tinha conversas adiantadas com o Gabigol e tudo mais, o próprio Augusto alimentou isso. Eu acho que isso talvez seja uma empolgação assim do início de mandato, porque... Ficou empolgado e falou, eu até entendo, por isso que eu estou falando, 21 dias de presidente, certo? Tirou um grupo que estava há muitos anos lá. Certo? Foi uma vitória importante política dele. Não é novato. Sim. Porque no futebol, né? Não é novato. Como gestor, eu não sei, mas no futebol não é novato. Então ele se entusiasmou. A torcida vinha aqui só para te ver, aplaudindo, né, Pedro? Tá certo? Qualquer coisa, sei o quê, aquele negócio todo. Fica todo mundo entusiasmado e o cara foi no embalo. Eu acho que é muito ruim, né? A gente chegar à conclusão que não dá para confiar ou dá para acreditar numa palavra dada. Sabe? Claro. Agora, há exceções, a gente não pode considerar isso, digamos assim, uma regra. Muitas palavras que foram dadas foram seguidas, né, no futebol e também na vida, sem dúvida. Mas se você não tem uma grande relação com o personagem, que é o caso, ele não tem uma grande relação, né? Não pegou no colo, não está junto há tanto tempo, alguém tinha que ter falado, dá uma segurada aí, porque ainda tem alguma coisa que não foi assinada. É só isso, mais nada. Eu acho que não é uma tragédia, não foi o Messi que foi embora, não foi o Cristiano Ronaldo que embarcou via qualquer avião rápido aí para levar para um outro lugar. A gente sabe perfeitamente disso. O Corinthians vai passar por isso. Valeu, foi uma trombada logo no início para ficar esperto, né? Foi o chamado freio de arrumação. O Pedro sempre usou esse rápido que leva de Santos a São Paulo a Santos. E quando ficava lotado, o motorista fazia o quê? Pedrinho, segura que eu vou dar uma brecadinha para dar uma arrumação no pessoal aqui. Então esse foi o chamado. Ele ficou esperto, né? Ele entra no carro, a primeira coisa que ele faz é segura lá. Então foi o chamado freio de arrumação para o presidente Augusto Melo. E tem isso, a gente falou do Corinthians que confiou na palavra do jogador, do staff, mas o Corinthians também acho que perdeu muito tempo nessa história de Gabigol e tudo mais, concentrou energias em Gabigol e esqueceu que dentro do elenco
precisava renovar o contrato ou se esforçar para renovar o contrato de um jogador que era importante nos planos do técnico Mano Menezes, que com certeza, se tivesse renovado ontem, teria jogado como titular do Corinthians. Enfim, fica essa questão sobre o Lucas Veríssimo. E tem também a questão sobre o Mateuzinho, que já está treinando com o Corinthians, já está aqui em São Paulo. E ainda existe um detalhe, de acordo com o presidente do Timão. Vamos ouvir primeiro o Augusto Melo, eu vou querer saber a opinião aqui da nossa mesa. Vamos ouvir o Augusto Melo falando sobre o Mateuzinho aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Falta só um detalhezinho, depende deles, um detalhezinho numa cláusula no contrato. É uma cláusula que nós temos que ter um passe estipulado para que não aconteça igual o Veríssimo, para mim saber quanto eu vou pagar no atleta, porque eu não vou servir de vitrine mais para ninguém. Acabou. Aqui, empresário não vai mais colocar jogador para amanhã ele se valorizar aqui e tirar de graça. Mudou. Eu não aceito isso, como foi o caso do Moscardo. Assina, paga e o garoto fica. Não paga e o garoto volta. Pagaram, o garoto vai ficar. Assinaram, ok, vai ficar. O Corinthians não vai ser mais refém de ninguém. Me dê o passe estipulado, me dê a condição e está tudo certo. Acabou. Não, estamos conversando. O Flamengo está fora, eles estão em viagem. Liguei até hoje pro Brás, está chegando de viagem. Enfim, assim que chegar vai ser resolvido. O Mateuzinho só fica com passe estipulado, então? Um passe estipulado com uma porcentagem pro Corinthians. Não vai mais servir de intermediário. O Corinthians mudou. Tá aí a palavra do Augusto Melo, presidente do Corinthians. Rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o Bate-Pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like, você também pode mandar para cá a sua mensagem, a sua opinião no nosso chat do YouTube, através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. E essa história do Mateuzinho, hein, Vampeta? É o filme repetido do Lucas Veríssimo, porque não assinou ainda com o clube e já está treinando e já é tratado como reforço do Corinthians. Talvez seja diferente, a não ser que se alguém chegar lá no Flamengo e tá aqui, eles não assinaram, tem aqui, ó, 1 milhão, 2 milhões, sei lá, 10 milhões pelo Mateuzinho, mas eu acho que é totalmente diferente do Veríssimo. O Veríssimo já estava, né, na temporada passada, né, veio, por empréstimo, teve uma lesão lá, se recuperou, chega no Corinthians, joga o Campeonato Brasileiro, chegou a jogar até a Libertadores, se não me engano, né? Ou a Sul-Americana, mas aí o Mateuzinho eu acho que não vai dar problema, não. Eu acho. Nunca se sabe. Também não dá pra cravar nada. Não dá pra cravar. Não dá pra cravar nada. Mas aí, pelo que ele falou, né, é aquele negócio, né? Cada dia surge um capítulo novo, né? Pelo que ele falou, o presidente, ele quer que seja o preço estipulado, não é isso? Agora, qual é o valor? Ele não importa. Por exemplo, se ele acha que o jogador vale 5 milhões e o Flamengo tentar colocar como valor estipulado, preço estipulado, 20 milhões, tá certo? Tá tudo certo? Ele assina, tá tudo resolvido ou não? Né? Ou tem um limite? Acho que é isso que deve estar em discussão, né? Eu acho que o Flamengo até concorda em colocar um preço lá e ele também concorda que tem um preço lá. Eles têm que acertar o valor, imagino, né? Não é verdade? Olha, eu quero o Mateuzinho e se ele aprovar, nós vamos pagar 5 milhões de dólares. Pronto. Flamengo não. Se ele aprovar, nós queremos 10 milhões de dólares. Eu acho que é essa a dúvida, né, Vamp? Tem que ter um preço. É que se você não botar um preço, você gosta do atleta, aí o atleta vai voar no Corinthians e você não tem a opção de comprar. Então. Tem que ter um valor, né? É isso aí. Eu acho que tem que ter um valor lá. Bruno Prado, primeiro o caso Veríssimo, agora a gente falando do Mateuzinho. É um filme repetido aí no Corinthians. Acho que a diretoria do Timão agora tem que trabalhar para não repetir esse episódio do Lucas Veríssimo. O que eu falei até, a diretoria que está assumindo agora tem pouco tempo, é normal que tenha assim uma empolgação pela vitória eleitoral e eu acho que às vezes anunciam algumas coisas que não estão fechadas. A palavra do presidente, do diretor de futebol é a palavra oficial. Então tem que ter esse cuidado e não assim, essa ânsia de dar boas notícias. Se tiver boas notícias, você dá boas notícias. Se não tiver, não dá. Então, eu acho que isso eles vão, com o tempo, conseguir dosar melhor, assim. Falar o que... tem uma notícia, uma coisa legal para falar, oficial, beleza, ótimo. O Mateuzinho, e aí não é sobre o jogador, se ele não ficar, vai ser uma grande perda, não é isso. Mas, por exemplo, ele já participou do treino aberto no Parque São Jorge. Ele não é que ele está treinando ali discretamente, ele já apareceu treinando com os outros no treino aberto. Então, acho que às vezes falta esses cuidados. Se não está 100%, então no treino aberto não vai, fica na parte interna, né, sem
sem ninguém ver o jogador ali. Então, acho que esses cuidados, aos poucos, acho que eles vão começar a ter com o tempo, porque é legal, às vezes você dá uma entrevista, isso aqui tá certo, esse aqui estamos negociando, mas depois não dá certo, volta-se contra quem falou. Mesmo que no momento em que dá uma notícia teoricamente boa, mas ainda não concretizada, tenha uma repercussão positiva. Mas se não fecha, depois fica uma coisa negativa. Principalmente quando tropeçar em campo, né? Sempre o resultado manda. Quando se está ganhando, aí não vem esse, ninguém liga. Mas se começa a perder, fala, e também não conseguiram nem trazer o outro que estava ali. Então, é bom ter esses cuidados.